Vamos abrir em Lucas 6,35. O título é Pensamentos. Às vezes antes de nós lermos, portanto, Lucas 6,35, eu quero-vos falar sobre uma coisa. Muitas das vezes, quando eu falo com pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus e não conhecem Deus, a primeira coisa que me dizem é que a Bíblia foi escrita por homens. Para tentar desvalorizar a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu já estou tão habituado a que façam isso que torna-se algo complicado de tentar explicar. A Bíblia tem vários livros escritos por 40 autores diferentes. Tem 66 livros, escrita por 40 autores diferentes. E o que é impressionante é que todos estes autores tiveram a mesma inspiração e escreveram da mesma forma, com o mesmo tema central, que era Jesus. O mais impressionante é que eles concordam, mesmo com muitos anos de diferença entre eles. E é aqui que eu quero vos fazer chegar e vos fazer entender que nós não estamos na presença de um livro normal. Estamos na presença de um livro sobrenatural. Qual é o livro escrito por homens que diz para fazer isto que nós vamos ler agora? Lucas 6,35. Amais, pois, vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Quantos daqueles, todos que são humanos, conseguem fazer isto? Eu só vos quero fazer entender que isto só é possível tendo Deus. Tendo Deus no seu coração. Porque a compaixão, este tipo de compaixão, não vem de homens. Não vem de alguém que se fez virar para Deus, mas foi aquele próprio Deus que o influenciou a fazer isto. Vou-lhes dar o exemplo de Jesus na cruz, depois de ter sido pregado nos pés, nas mãos, ter sido escoteado, espetaram-lhe uma lança e tudo mais, ele virou-se e disse para o Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esta influência veio de Deus Pai. Da mesma forma, o primeiro mártir da Bíblia foi apedrejado até à morte. Perto da morte, ele olhou para os céus e disse exatamente a mesma coisa que Jesus disse. Perdoa-lhes, senhores, porque não sabem o que fazem. Esta influência também veio de Deus Pai. E nós temos que entender, se nós queremos vencer este mundo, nós precisamos da influência de Deus para vencer. Antes de eu começar a reunião, eu não parava na minha mente de pensamentos disto, daquilo, daquele outro, e eu queria parar e não estava a conseguir. Se cá alguns de vocês vão se identificar com isso. Até que eu comecei a adorar e parou tudo instantaneamente. Só aí eu consegui ouvir a direção de Deus. Cada vez
que a sua mente está tão atribulada com pensamentos, você não consegue pensar o que é certo. E as decisões que você vai tomar, garantidamente, vão ser erradas. Eu quero-lhes mostrar porque é que eu estou a dizer isto. A própria Bíblia nos mostra isso. Vamos abrir em Efésios 2, 1. Efésios 2, 1. Paulo, que teve a influência do Espírito Santo, a mesma influência que influenciou todos os autores da Bíblia, nos mostra exatamente isso. Ele fala nesta carta a Efésios e lhes mostra o cuidado que devem ter com o que pensam e como pensam. Vejam o que está aqui escrito em Efésios 2:1 e diz aqui assim: e vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Está a falar de quem? De Jesus, que nos vivificou pelo que ele fez na cruz. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Fazendo a vontade dos pensamentos. Uma das coisas que eu aprendi é que qualquer decisão que nós temos que tomar, nunca decisarmos se estamos muito alegres, se estamos muito tristes, se estamos muito revoltados. Não devemos tomar decisão nenhuma nessa altura. Uma das coisas, quando Jesus foi tomado ao céu e voltou, ele ressuscitou, a primeira coisa que ele, quando chegou ao pés dos discípulos, a primeira coisa que ele diz foi: paz seja convosco. Se você estiver em paz, a decisão que você vai tomar é a decisão certa. Eu lembro-me de falar uma vez com um irmão nosso e eu dizia-lhe que temos que controlar os pensamentos, que apaziguar a nossa mente. E ele dizia que não conseguia. Eu lembro-me de um familiar meu de falar que às vezes que era complicado controlar os pensamentos. Que às vezes vinham, pareciam como um cavalo desenfreado. Você consegue parar os seus pensamentos? De ficar em paz, em silêncio completo. Se você diz que não, eu também não conseguia. Deus me mostrou, através de um versículo bíblico, o qual nós vamos ler a seguir, e também através da adoração que eu fazia parar toda a meu ser. Fazia parar os meus pensamentos de vir. Em vez de pensar nisto, naquilo, naquele outro, porque há muita gente às vezes que até inclusive está em reuniões e o que está preocupado com o que está a fazer, o que vai fazer para jantar, o que vai fazer naquele dia, o que vai fazer amanhã, tudo o resto tem que fazer a semana e não está aqui. A sua cabeça não está a ouvir nada do que se está a falar. Aquilo que Deus lhe quer abençoar, você não está a ouvir. Não foi por acaso cada vez que Jesus chegava dizia: paz seja convosco. Porque vocês terem paz, você tem a presença de Deus em si. Essa paz vos irá ajudar a tomar as decisões certas e não as erradas. O diabo quer, através destes pensamentos, muitas das vezes confusos e disto e daquilo, que nós tomemos decisões erradas que vai influenciar a nossa vida.
Fizeram-me isto, eu vou fazer aquilo. Mal não virá homem sem causa. Tudo o que o homem semeou, isso vai colher. Ouça, e não tem a ver se a pessoa, mas ele até vai à igreja. Não, ele até ora. Ele até... Está tudo bem. Ouça, glória a Deus que ele faz isso tudo. Então mude. Muda a sua maneira de agir. Ouça, eu lembro-me muitas das vezes de ouvir este exemplo e glória a Deus, por exemplo. Se uma pessoa semeia no campo ervas daninhas, como é que ela vai querer colher batatas? É impossível. É impossível. Aquilo que você semear na sua vida é o que vai colher. Se você semeia confusão, você vai ter confusão. Se você semeia outra coisa que não seja paz, você não vai ter paz. A nossa conduta influencia muito mais a nossa vida do que muitas coisas. As nossas palavras influenciam muito a nossa vida. A conduta que tem que ser bonzinho, não é fazer ser bonzinho. Isso é essa de ser bonzinho, eu não sei. Eu só conheço um, é Deus. Bom, eu só conheço um, é Deus. E a Bíblia diz que aquele que é cristão dificilmente se salva, quanto mais aquele que não tem Cristo. Eu quero-vos fazer entender uma coisa. A Bíblia fala muitas vezes sobre isto. Principalmente na Santa Ceia fala que nós devemos examinar-nos a nós mesmos. E nós fazemos isso. Examinamos a nós mesmos. De vez em quando. Nem que seja uma vez por dia. Nós pensamos em tudo o que fizemos. O que é certo, o que é errado. Eu quero que façam, que entendam. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas para ter Deus, nós temos que abdicar de algumas coisas. E abdicar do quê? Há muita influência no mundo. Muita influência no mundo. E nós temos que abdicar desse tipo de influência. Há influências que nos tentam mostrar, não, agora o que está a dar é a comunicação. Pô, é impressionante. Realmente, a comunicação social é uma das coisas tremendamente. A comunicação social, os jornais, a televisão, principalmente a televisão, a rádio e tudo mais, são influenciadores de massas tremendos. Podem mandar governos abaixo, podem, através da sua influência, porque mudam a maneira das pessoas pensar. Mas ou você se deixa influenciar pelo que ouve, ou se deixa influenciar por Deus. E você pode dizer, então, mas isso também é uma influência. É. Uma influência que morreu por nós. Uma influência que nos tem abençoado, que nos tem curado, que nos tem dado paz. Eu não sei o que é melhor. Ter a confusão do mundo ou ter a paz de Deus. Não é por acaso que parte das vezes, quando eu estou a falar, algumas pessoas dormem. Sabem porquê? Por causa da minha maneira de falar, quase que as faz dormir. Porque estão em paz. Você entende? Paz.
aquilo que neste mundo nós precisamos, para que não aconteça o que está neste versículo 3. Vamos lá ler outra vez os versículos. Entre quais todos nós, também antes nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O diabo tenta influenciar os nossos pensamentos. Tenta-nos trazer informações para desviar do que é verdade. Tenta-nos mostrar através... O diabo tenta trazer provas tremendas. Eu vou-vos dar o exemplo. Uma pessoa começa com uma dor, vai ao hospital e o hospital diz, não, você tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro. A influência que o diabo fez nessa pessoa, a pessoa foi ao hospital, foi ao médico, fez os testes e descobriu que tem isto. Tem aquilo, tem uma doença qualquer. E a partir daí, os pensamentos da pessoa já não vão para mais lado nenhum. Só vão para a doença, para o problema. E não vão para Deus. A partir daí, algumas pessoas começam uma choradeira tremenda perante Deus. Para tentar ser curado. Para tentar ser curado. Como Deus não ouvisse a primeira vez que você clamou a Ele. Ouça. Deus é Deus. Em todo lugar. Você se deixou influenciar por seus pensamentos e deixou-se ir atrás. Obteve provas. Provas de qual você acredita que é verdade. Um irmão nosso tinha dores aqui e ali, cada vez que ia fazer testes, nunca acusava nada. Nunca acusava nada. E ele dizia, mas eu tenho as dores. Você entende que a influência do diabo neste mundo é real? Ele vai tentar influenciar-nos a fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. Quer dizer, é contrário a ir ao médico? Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que se você se deixa influenciar por aquilo que Deus diz, ou se deixa influenciar por aquilo que o diabo diz, pelo que o mundo diz, pelo que a televisão, pelo que os meios de comunicação social dizem. E você vai dizer, então já não vou ver televisão. Ouça, então você deixou de ser influenciado. Agora é só a sua cabeça. E a sua cabeça diz o quê? Não vai dar, não vai funcionar. Eu lhe vou dizer, só se pensar assim, mais valia ver televisão. Não é para você evitar uma coisa que ela vai de repente parar na sua vida. Isso é mentira. É você enfrentando essas coisas. Eu ouço muita coisa, mas só sou influenciado por aquilo que eu quero. É aqui que você tem que ver. Muitas das vezes podem dizer isto, aquilo e outro, mas eu, quando em paz, eu sinto a direção de Deus, aí é o que eu faço. Não para influência que eu devia fazer assim, assado. Não. Eu já tive muitos dissabores na vida. Já tive muitos problemas agindo assim. Não. Agora não acho sob influências do que me dizem, mas acho sob influências do que Deus me diz. Em paz. Os nossos pensamentos podem ser muito bons ou podem ser muito perigosos, mas de todo aquele que é cristão, de todo aquele que não é tão ainda pior ainda, mas aquele que é cristão, você tem que aprender a acalmar, mesmo quando as coisas estão muito complicadas na sua vida, mesmo quando não há solução, você tem que agarrar e acalmar. Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Você tem que acalmar. Você tem que parar. Então e agora? Como é que resolve isso? Há duas formas de resolver. Ou você resolve pela força, ou resolve pela oração. Você orando,
vai fazer com que a força de Deus exerça sobre aquele assunto e resolva. Você até pode dizer, mas leva muito tempo. Uma vez me disseram, para fazer mal leva ao mesmo tempo que fazer bem. Eu lhe digo que não. Para fazer bem leva muito mais tempo. Mas fica como deve ser. E Deus às vezes parece que leva tempo, mas para fazer as coisas bem leva tempo. Para ver se nós continuamos confiando nele, leva tempo. Para ver se confiamos mais do que vemos à nossa volta, do que nos está a acontecer ou do que em Deus. Você espera o quê? Realmente o diabo sabe falar e sabe dizer as coisas. Ele sabe influenciar a nossa vida, tocando em pontos que nos faz voltar, parar. É através dos nossos pensamentos que ele tenta moldar a nossa vida. E ele, durante toda a história, fez isso. Fez isso com homens, com mulheres, fez isso com várias formas. De várias formas. Através de sintomas, doenças, através de sintomas disto, daquilo, através de não, isto agora está uma... Ouça, eu gosto muito de ouvir piadas. Desde que não importa em que língua for. E num programa de televisão, por acaso eu não vi em televisão, mas é um programa de televisão, eu vi na internet, nesse programa de televisão aparece um comediante a contar. Andote. E ele era negro. É negro. De África. De um país africano muito pobre. E ele disse que tinha chegado à Inglaterra, e onde ele estava a contar esta piada era a Inglaterra. E ele dizia assim, quando eu cheguei diziam que havia aqui problemas financeiros, que as coisas aqui estavam complicadas. E ele por piada dizia assim, vocês alguma vez foram à África? Vocês sabem o que é dificuldades financeiras? Claro que ele disse depois umas quantas piadas no meio daquilo, mas aquilo fez-me entender algumas coisas. Será que você sabe realmente o que é passar mal? Será que sabe? Será que sabe o que não é não ter Deus e não ter solução possível? Eu, a nível financeiro, não me posso queixar muito, sou sincero. Já tive alturas complicadas na minha vida, mas não me posso queixar muito. Agora, a outros níveis, eu sei bem o que é passar mal. Eu sei bem o que é entrar num túnel e não ver salvação para lado nenhum. E que a única solução seria a morte. Eu sei bem o que é isso. A nossa cabeça para, não consegue pensar outra coisa senão aquilo. Espírito de suicídio. Mas Deus, que nos alarga os horizontes, que nos tira de toda a maldição, Ele nos abençoa em todo lugar. E me fez tirar a mim desse lugar de morte. E o que eu vos quero fazer entender é que tudo o que passa na vossa cabeça, na minha cabeça,
tem que ser filtrado por Deus para você ter uma vida quieta e sossegada. É isso mesmo. E agora? Como é que se vai resolver? Como é que vai? Vamos orar a Deus. Algumas pessoas, quando eu digo vamos orar, algumas pessoas já pensam assim, e lá está ele. Ouçam, eu não consigo resolver as coisas de outra forma. Porque eu já tentei as outras todas e não resolveram. Na minha profissão eu aprendi isso muito rapidamente. Sabe porquê? Porque eu me dei mal. Eu podia ter orado para um assunto e tinha resolvido, em vez de orar eu bati de frente contra o assunto. E fiquei rodeado por 10 pessoas, quando eu podia não estar rodeado por nenhuma. Ia defender pontapés e murros. E ainda levei com 2. Eu aprendi muito depressa que mais vale confiar em Deus do que confiar na minha força física ou na minha autoridade. Como aprendi muito depressa, eu uso tudo isso para todas as outras coisas. Mesmo em coisas que eu achava que eu posso facilmente resolver pela minha perícia, pela minha experiência. Não. Eu conheço Deus. Sei que Ele resolve melhor que eu. Eu não quero machucar ninguém. Não quero magoar nenhuma pessoa. Mas se no processo isso tiver que acontecer, eu não vou ter hipótese. O que é que eu vos quero dizer? Será que eu faço tudo o que é certo? Eu gostava. Mas às vezes sou influenciado também. Embora lute contra isso. Aprendi que em paz somos guiados, como lá está escrito em Efésios. Em paz somos guiados. E então não deixo de tomar decisões nenhumas sem estar em paz. Sem estar quieto. Sem a minha cabeça estar sempre a... Então e agora? Como é que resolvi isto e aquilo? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Quando você ouvir e parar, como é que vai ser? Você já está a metade da solução na sua vida. Você diz, não tenho hipótese. Você chegou a um ponto tremendo de comunhão com Deus. Nós vamos a ler, mas eu vou-vos contar. Uma dada mulher tinha um fluxo de sangue. Quer dizer, do seu corpo saía sangue. Constantemente. Ela estava fraca, ela tinha perdido todo o dinheiro em médicos e não havia solução para ela. Até que ouviu falar de Jesus. E ela, em esperança, foi a Jesus. Ela não podia, segundo a cultura judaica, ela não podia dar em público. Porque, através de Moisés, foi dito que qualquer que tivesse um fluxo de sangue tinha que andar na rua gritando que era impura para que ninguém tocasse nela. Porque se alguém tocasse nela, se tornava impuro também. E ela calou-se. Passou pela multidão, fraca, só para tocar em Jesus. E quando tocou em Jesus, ela ficou curada. Mas o problema veio depois. Então, mas já estava tudo resolvido? Não, veio depois. Porque Jesus começou a dizer, quem me tocou? Quem me tocou? Os próprios discípulos diziam assim, Jesus, tu, estás bem? Então estás a ver uma multidão à tua volta e estás-te a perguntar quem te tocou? Toda a gente te toca. E Jesus, não, quem me tocou? Quem me tocou em fé? E esta senhora, temendo e tremendo, chegou aos pés de Jesus e disse, fui eu. Jesus soube imediatamente o que é que se passava com ela.
e diz-te, vai, é perdoado aquilo que tu fizeste. Então, mas o que é que ela fez? Ela estava doente. Pois, mas ela fez o que não devia andando em público. Mas ela tocou em Jesus em fé, porque acreditava que ia ser salva. Nesta vida, como é que você anda? Você acredita que vai ser salvo? Ou está à espera de um milagre que você próprio quer acontecer, quer fazer? Ouça, pela minha própria experiência, vou-lhe dizer uma coisa. Esse milagre vai vir, conforme você está a provocá-lo, mas não vai resolver nada. Paulo dizia, quando eu estou fraco, então estou forte. Loucura. Então, mas quando está fraco é que está forte? Sim, o poder de Deus se torna maior. Quando você não tem solução, aí entra o poder de Deus na sua vida. E mais vale o poder de Deus na sua vida do que todo o resto das soluções que o mundo apresenta. Tudo. Tudo. A nível financeiro, eu estava à espera de um determinado sítio, de uma determinada solução. Então, ansiava, orava, e pai, e orava para essa solução, e orava. Sabe quando é que essa solução veio? Graças a Deus nunca. Porque senão os meus olhos voltavam-se a pôr outra vez nas coisas possíveis deste mundo, nas coisas palpáveis neste mundo, não em Deus. E a solução veio para a minha mão, através de Deus. Nós confiamos em Deus ou confiamos nas possibilidades deste mundo? O diabo tem uma persuasão incrível. É de tal forma que Deus diz que se aqueles tempos não fossem abreviados, até os escolhidos caíam perante a persuasão, perante a influência do diabo. Nós estamos num tempo em que temos Deus, mas está na nossa mão decidir qual a influência nós vamos ouvir. Ou porque as coisas estão muito bem e você está bem e então está tudo bem, mas você esquece de ir a Deus. Ou as coisas estão muito mal e você vai tanto a Deus, vai tanto a Deus, que não consegue ouvi-lo. Portanto, como é que vai ser? Como é que vai ser agora? Como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou resolver aquilo? E agora? Você não para de ouvir isto. Mas em vez de colocar a sua mente em paz, não. Só há confusão. Deus mesmo queira falar, não consegue. Eu ouço muita gente dizer, eu gostava de ouvir a voz de Deus. Então fique quieto, sossegado. Você vai ouvir. Mas eu não consigo, não tenho tempo. Então se você não tem tempo, você não tem tempo para Deus, como é que quer que Deus tenha tempo para si? Nós estamos tão habituados, as coisas estão tão imediatas que queremos que Deus nos telefone como fosse para um telemóvel. E o telefone toca, aí temos tempo para atender. Até o tempo que você tem que desejar estar com Ele, de estar com Ele, de parar. Ouça, vai chegar uma altura na sua vida, você vai ter que decidir. Ou está com Deus, ou está com o mundo. Não vai haver hipótese. Se você decidir estar com o mundo, então vai andar como dentro de um barco, sem controle, açoitado pelo mar de um lado para o outro. Se você pensa e agarra e diz, não, eu decido andar com Deus, você vai começar uma viagem incrível. Incrível mesmo. Em que pode ver a muitos altos e baixos, mas Deus estará lá sempre.
Mas está e estará sempre na nossa mão. Sempre, sempre, sempre. Eu disse, quando eu comecei a falar, que isso também me acontecia, que eu aprendi a controlar os pensamentos. Eu aprendi a ficar, que a minha mente ficasse quieta e sossegada. E é aqui que eu vos quero levar. 2 de Coríntios 10, 3. Segunda de Coríntios 10, 3. Eu chegava a estar na igreja e a minha cabeça não parava de pensar as coisas que eu tinha para resolver, as coisas que eu tinha para fazer, as coisas que eu tinha... Tornava-se a alturas difícil, muito difícil. Muito difícil de sequer eu ouvir alguma coisa por tanta informação que estava a chegar à minha mente. Parece que naquela altura eu ouvia tudo e mais alguma coisa. De tanta informação que chegava. Me lembrava disto, daquilo que eu tinha para fazer, aquilo que eu tinha para resolver, e disse, isto não pode ser, eu assim não consigo ficar quieto. Até que eu ouvi isto, que eu vos vou ler. Porque andando na carne, portanto, 2 Coríntios 10, 3, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Isto quer dizer, apesar de estarmos na carne, a nossa luta não é pela carne. Não é lutando com pessoas, não é lutando contra circunstâncias, não é lutando contra coisas que estão a acontecer à nossa volta. Não. Nossa luta não é militar através da carne, não é lutar através da carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o entendimento, levando cativo todos os pensamentos a Cristo. Quando eu ouvi isto, eu comecei a exercer a palavra de Deus na minha vida. E eu comecei a dizer, eu levo todos os meus pensamentos cativos ao Espírito Santo e a Deus. Eu não dizia Cristo, dizia a Deus. E levo todos os meus pensamentos cativos ao Espírito Santo e a Deus. E desde que eu comecei a fazer isto, os meus pensamentos começaram a parar. Até que eu consegui ficar quieto na minha mente. Claro que há alturas que é complicado, quando nós estamos a ser pressionados por todos os lados, quando há assuntos para resolver que precisam de ser resolvidos já. Mas aí eu oro para voltar a ficar quieto, que eu quero saber o que é que Deus tem. Ouça, muitas vezes de soluções que eu tenho tido na minha vida, sabe como é que tem sido? Deus agarra e resolve. Não, é exatamente o contrário. Deus não resolve. É. Muitas das vezes o que Ele faz é espera, fica quieto, espera. E as coisas normalmente resolvem-se como ao fumo. Vai. Assim como se resolvessem sozinhas. Sem influência de nada, de ninguém. Claro que tem influência de Deus, mas... é assim que nós não estamos à espera. Deus nos quer mostrar que o poder dele é tremendamente grande.
Nós, cada vez que pensamos no poder de Deus, lembramos sempre tipo do Mar Vermelho, as colunas de fogo, ou abrir o Mar Vermelho, abrir o Jordão, pensamos em coisas sempre espetaculares. No entanto, deixamos passar por coisas simples. Assim, quando nós oramos pela nossa saúde e havia uma dor e de repente deixa de haver a dor. Às vezes nem notamos, só quando... Então, mas eu tinha uma dor, agora já não tenho. Às vezes as coisas acontecem tão de mansinho que nós nem damos por elas. Você está a entender? As coisas de Deus se resolvem no tempo de Deus. Através de Deus. A maioria das vezes nós pensamos, não, fui eu que fiz isto ou foi aquilo. Através desta ou daquela influência. Se calhar fui eu que fiz assim. Ouça, uma das coisas que agora, por causa do como é que se chama, o futebol, o mundial que está a haver, eu tenho ouvido às vezes calha e ouço, não vendo jogos, que eu não vejo muito futebol, mas ouço os jogadores às vezes falarem. E eles fazem uma coisa impressionante. O que é que eles fazem? Dizem que depois dos jogos vão ver os jogos. Depois dos jogos. Sim, vou ver onde é que erraram. Para que da próxima eles se lembrem disso e melhorem a sua prestação. Realmente um dos homens que eu tenho visto e vi, até não foi na televisão, foi na internet, vi alguns certos, realmente é um homem que está muito aí falado, eu não quero dizer o nome dele, pronto, mas está aí muito falado, realmente vê-se que ele corrigiu montes de coisas. E o que é que nós estamos a corrigir em nós próprios? Se você parar no final do dia e pensar em tudo aquilo que você fez, e repensar, e pensar, mas fiz bem assim, se calhar você vai descobrir algumas coisas onde fez errado. E você fazendo essa linha de pensamentos, você vai pensar, da próxima vez, eu vou-me lembrar disto, eu já não vou fazer assim. Porque é de muita sabedoria fazer isto. Ir ver onde é que erramos. Às vezes erramos numa forma de falar. Às vezes erramos de alguma coisa que não fizemos e devíamos ter feito. Outras vezes calámos-nos. Mas cada um de nós sabe o que é erra, no que é que falha. Melhor que a outra pessoa que nos aponte, porque não vale a pena. Nós sabemos. E então já sabemos onde melhorar. Claro que há pessoas que agarram, fazem as coisas erradas e acham que estão certas. Isso aí é complicado, realmente. Aí aparece a Bíblia e diz, olha, fala com o teu irmão em oculto. Se ele reconheceu o erro e mudar, ganhaste um irmão. Se ele não te ouvir, leva-o até mais irmãos e que falem com ele, para ele mudar. Se ele mudar, ganhaste o irmão. Mas se ele continuar a não ouvir, leva-o à igreja. E que a igreja fale com ele. Quando todos unem-se, falem com ele e lhe mostrem que está errado. Mas se ele mesmo assim não ouvir, considerem-no como alguém que não tem Cristo. Se nós continuamos a achar que estamos certos, nem Deus nos vai conseguir mudar. Porque nós não vamos deixar. Achamos que estamos certos. E uma das qualidades de Davi era um homem de Deus,
desde uma idade muito pequena, teve o Espírito Santo, a influência de Deus na sua vida, mas ouça, as grandes qualidades de Davi era reconhecer o erro e mudar. Porque ele errou muito, fez muitas vezes erros, foi deixado influenciar por linhas de pensamentos que fizeram influência na sua vida. Mas uma das coisas que ele fazia era reconhecer o erro e pedir perdão imediatamente. E mudar. Ouça, a honra que Deus deu a Davi foi tão grande, embora Deus não deixou que Davi construísse o templo de Deus. Foi o seu filho Salomão que construiu o templo de Deus. Mas a honra que Deus deu a Davi foi tão grande, que Jesus veio da geração de Davi. Era familiar de Davi. Era a honra que Deus dava a Davi. Ele falou a Salomão várias vezes: anda conforme o teu pai andou e serei contigo sempre. Era a honra que ele dava a Davi, apesar de ele ter feito erros, mas ele mudava. Ele queria melhorar. O objetivo de Davi era andar com Deus. Não era o mundo. Não era as possibilidades disto, daquilo, daquilo. Não, era Deus, o próprio Deus. Quando nós queremos soluções, o nosso objetivo é as soluções, não é Deus. E aí é que erramos. A nossa solução tem de ser sempre Deus. Porque é Ele que nos vai libertar de todo o caminho onde andarmos. Porque nós merecemos? Não. Porque Ele é bom. E nós temos que mudar a nossa maneira de viver para vermos exatamente isso. Há coisas que, ouçam, há pessoas que nos magoam, há pessoas que fazem isto, que fazem aquilo. Ouça, você só está bem, eu vou lhe dizer como. Quando alguém lhe magoar e você olha para a pessoa e a ama. Opa, você tem Deus. Você tem Deus na sua vida. De uma forma muito grande. Há coisas que me magoam. Eu vou-lhe contar uma delas. Eu soube de um casal cristão que tinha um forno de fazer pão. E era num país árabe. Eles eram cristãos e o seu filho era cristão. As outras pessoas, por influência e tudo mais, descobriram que eles eram cristãos ou que eram cristãos e falavam de Cristo e amavam Cristo e tudo mais. Agarraram neles. Meteram dentro do forno que eles tinham e os queimaram vivos. A todos. E você pensa assim, mas como é que é possível? Todos amavam Cristo, como é que é possível? Eu fiz a mesma pergunta a Deus. Como é que é possível, Senhor? Se eles te amavam, te serviam. E a resposta de Deus para mim foi, o tempo deles chegou. Eles fizeram a minha vontade. E eu disse, Senhor, fizeram a tua vontade. Eu passo a explicar. Imagina uma corda sem fim. Isto eu vi um pastor falar assim, e eu achei muita piada e gostei muito da ilustração, mas é real. E então nessa corda sem fim, vemos um bocadinho de corda assim, e o bocadinho de corda assim é o nosso tempo na Terra.
E o resto da corda é a nossa eternidade com Deus. Aquele pedacinho de corda, nós estamos mais preocupados em viver este pedacinho do que viver o resto com Deus. Estamos mais preocupados em se os nossos filhos estão bem, se vão ficar bem, se estão bem, se está tudo bem com eles. E esquecemos que eles próprios também têm uma corda e que a eternidade deles vai para onde? Eu tenho ouvido pessoas dizer de filhos que não estão na igreja. Ah, não, ele não está na igreja, mas ele é muito bom. Para quê? Para arder no inferno? Eu sei que sou muito duro em relação a certas coisas, mas será que as pessoas não veem? Se a Bíblia diz que aquele que está dentro da igreja dificilmente se salva, quanto mais aqueles que estão fora. Neste bocadinho que você tem na terra, use-o bem. Ande com Deus. Ouça, você vai ter uma viagem incrível. Claro que o seu coração, ao princípio, vai ser um pouco apertado, porque você não está habituado. Mas é assim como andar na montanha-russa. Você nunca andou, eu já andei. E quando se anda na montanha-russa, o nosso coração aperta-se, mesmo a sério. Naquelas descidas que parece que o coração vai até à boca. Mas depois da gente andar umas vezes, já se torna normal. E o que eu lhe quero dizer é que andar com Deus é uma viagem incrível. Mas você tem que confiar nele e parar de confiar naquilo que os seus olhos veem, no que os seus ouvidos ouvem, no que as circunstâncias lhe dizem. Pare de confiar nos seus pensamentos e comece a confiar em Deus. Então e agora? E agora oramos a Deus pela solução do caso. Até como é que ele vai fazer? Não sei. Graças a Deus que não sei. Eu tenho filhos com diversas idades às vezes temos cá um pequenino também. E eles vêm muito desenhos animados. E nos desenhos animados, às vezes eu vejo, às vezes vêm histórias incríveis. Não porque a história toda completa. Não, só um pouco da história. Às vezes é impressionante. Porque Deus faz extrair de algumas situações, de algumas coisas que acontecem, o melhor. E eu lembro-me de um homem que era, como é que se diz? Não era provador, era crítico. Crítico de culinária. E então ele era crítico de culinária e ele foi comer a um restaurante e toda a gente tinha medo dele. Fizeram uma comida para ele só e levaram a ele. Ele, quando provou aquela comida, ficou maravilhado. Ele disse, e então ele fez uma crítica ótima e da próxima vez foi ao restaurante e diz assim, então o que é que quer comer? E ele diz, espantem-me. Maravilhem-me, tragam o que vocês acham que é bom. É isso mesmo que você deve fazer com Deus. Pai, eu não sei como é que vais resolver o assunto. Senhor, eu não sei porque eu também não sei como é que sai desta alhada. Mas, Senhor, espanta-me, maravilha-me. Com o teu poder, com a tua ação, com o teu amor. Se você observar as jogadas de Deus, como os atletas observam as suas jogadas, você vai ver que Deus fez assim por causa disto e daquilo, Deus fez assim por causa daquilo e daquilo. Você vai ver que é impressionante o que Ele fez.
Ele não pensa só em si, pensa em todos os outros à sua volta. E aquele que estava a tentar enganá-lo, que estava a tentar fazer com que você ficasse mal, esse também tem a retribuição da parte de Deus, conforme Deus achar melhor. Porque aquele que realmente não quer mudança vai ser complicado para a sua vida. O que eu estou a tentar mostrar é que Deus fala de muita forma, de muita maneira, e você tem que estar atento às coisas que Deus fala e como fala. Não é mau ver televisão. É mau você ser influenciado por ela. Isso é. Mas se você tiver a mente de tal forma em Cristo e se consegue controlar, você vai ver que através de algumas coisas Deus lhe fala para si. Eu gosto muito de ver pessoas que estão a lutar por alguma coisa e que vencem. Pessoas até que se não acham muito boas e na volta começam a cantar e é um espetáculo. O que eu vos quero dizer é que Deus nos tira o melhor de nós e nos mostra o melhor de nós, onde nós não achamos que temos. Deus, quando é por nós fazemos o melhor. Então, o que é que retrospectiva, ou voltando a pensar sobre aquilo que falámos hoje, o que é que temos de ter cuidado com o que pensamos? Porque vai influenciar muito a nossa vida. E não vamos deixar o diabo influenciar a nossa vida com pensamentos que a maioria deles são mentira. Às vezes pensamos mal de outra pessoa. Ou pensamos que a pessoa só quer isto ou aquilo. E não vemos tudo. Deixamos ser influenciados por pensamentos, em vez de pedir a Deus, mostra-me realmente tudo, Senhor.